Então, quando a pessoa está muito perdida, olha para ela. Eu brinco muito isso. Vai na frente do espelho, tira o óculos que a gente usa, porque a gente tem uma imagem que a gente posta e mostra para os outros. Olha para você. Você está sendo o que você quer? Quando a gente fala de próximo nível, as pessoas tendem a imaginar que são milhões. Não, cara, você já tem um? Não, então vamos focar no um? Ah, mas você já ganha 100 mil por mês? Não, então vamos focar primeiro no 100 mil? Se a pessoa não sabe quais são os valores dela, ela nunca vai ter sucesso. O que é autossabotagem? Como é que eu posso identificar que eu estou me autossabotando? Eu só vou colher o que eu plantar. E liberdade é eu poder colher. Então, eu quero colher resultados, eu tenho que agir. Estamos começando o Saúde em Tudo, um podcast onde nós falamos sobre saúde de forma integral. E hoje nós vamos falar com a Thalita. Thalita, muito obrigado pela sua disponibilidade no domingo, esse horário, vim gravar com a gente. Agradeço muito a sua disponibilidade. A gente sabe que o ativo mais importante que uma pessoa tem é o tempo. Então, eu tenho muita gratidão por você estar aqui. Tempo e saúde, hoje, né, Diego? Tempo e saúde ter também. Tempo e não ter saúde não adianta muita coisa também, não. Então, tempo e saúde, imagina. Obrigado pelo convite. Com certeza, muito obrigado. Adorei. Vou amar falar sobre tudo que a gente vai conversar aqui. Bom, primeiro, eu quero saber quem é a Thalita, para quem não te conhece. Eu sei que tiveram 5 transições bem importantes de carreira, mas eu vou deixar você se apresentar. Tá bom. Então, eu vou me apresentar de um jeito diferente, posso? Pode. Bom, então a Thalita é uma mulher muito dedicada. Sou mãe, sou esposa, inclusive meu marido está aqui me assistindo. E eu acredito que antes de falar o que eu faço, é muito importante falar sobre o que eu acredito. Então a Thalita é uma pessoa que tem como valor principal congruência. Eu sou muito assim, eu falo o que eu faço e faço o que eu falo. E além de tudo, eu acho que eu sou extremamente sonhadora, mas com a vida eu me tornei uma pessoa da ação. Então hoje eu gosto muito de sonhar, mas eu gosto muito mais de realizar. E aí nisso, eu sou uma pessoa que busquei muita coisa, então passei por 5 transições de carreira. Comecei como ginasta, me tornei dançarina profissional, que foi minha primeira profissão, morei em 5 países, voltei para o Brasil, empreendi, virei empresária, quebrei, não deu certo, foi um... Aí mudei tudo, fui me formar, fui fazer PNL, fiz Tony Robbins, Eric Worre, fui para o lado do desenvolvimento pessoal e amei, e aí me tornei treinadora, palestrante. Na pandemia tudo mudou, me tornei apresentadora igual você. Tive um programa, fui para a TV e aí eu entendi que o desenvolvimento pessoal ele estava me preparando para uma coisa que seria mover pessoas, impactar pessoas, fazer com que as pessoas entendessem como agir como eu fazia para ter resultado. E hoje eu sou mentora. Legal. Qual o seu maior propósito e significado hoje de vida? Meu maior propósito é impactar as pessoas, mas com sabedoria. O que eu vejo é que a gente está indo muito para um lado de impacto vazio, sabe? Tipo, as pessoas querem impactar, mas antes de ter o impacto em si. E aí fica muito vazio. Então, meu maior propósito é fazer com que as pessoas aprendam a fazer primeiro, realizar e aí sim poder impactar. Maravilha. Hoje você treina pessoas. Hoje você cuida de desenvolvimento humano. Sim. Quando foi que virou a chave? Quando é que a Thalita começou a prestar mais atenção que ela precisava se desenvolver mais, se evoluir mais? Eu acho que todo mundo cai no desenvolvimento pessoal quando tem uma quebra. Né? Não tem jeito. Eu acho que quando a gente sofre ou perdas muito grandes, ou quando a gente realmente tem a necessidade de quebrar casca, porque eu acredito que na nossa adolescência a gente vai construindo cascas e montando um personagem, mas a vida chega e te quebra e fala, agora você vai ter que ser você. E aí eu acho que é aí que começa a busca do desenvolvimento pessoal. O meu veio logo quando as lojas faliram, então eu tive uma rede de 4 lojas, foi muito legal, mas no fim não foi tão legal assim. E ali eu comecei a me questionar sobre dinheiro. Mas eu vou trabalhar minha vida inteira só para ter dinheiro? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Mas é isso que eu quero? Então, com os questionamentos, eu fui atrás de me entender. E aí eu conheci o desenvolvimento pessoal. E aí eu acho que a minha chave virou quando eu fiz a formação em PNL. E terminou de virar quando eu fiz Tony Robbins. Aí eu acho que ali eu nasci. Então você fala, Thalita de verdade nasceu com quantos anos? Com uns 34 anos. O que você aprendeu em cada pivotagem? Imagino que cada escalada, cada virada de chave que teve ali para você mudar de profissão, você aprendeu alguma coisa. Já parou para pensar e listou o que você aprendeu em cada uma dessas situações? Hoje, quando eu olho, Diego, eu vejo que cada uma me trouxe até aqui. Então eu consigo entender, por exemplo, que por que eu dancei? Por que eu fui para palco? Eu amo palco. Você me dá um microfone, gente, se deixar eu fico aqui de 5 horas. Eu amo palco. Mas ter estado no palco me trouxe uma expertise de palco que pouca gente tem. Então eu tenho essa questão sensorial, eu tenho muita noção de espaço. Então hoje eu uso muito isso. Então você fala assim, o que a Thalita dançarina, a Thalita atleta te trouxe? Disciplina,
trouxe consistência. Então, tudo isso eu trago para os meus dias de hoje. E a empresária? Cara, tudo, né? Quando eu me tornei empresária, eu tive que aprender de gestão, eu tive que aprender administrativo, financeiro, comercial. Então, tudo que eu aprendi, como eu tive franquia, eu tinha muito treinamento. Então, tudo que eu aprendi hoje, que eu uso na gestão das empresas, que eu uso, veio dali. E com a questão de ser treinadora, aí foi quando eu comecei a gostar de ver pessoas se transformarem. Porque é o que eu tô te falando, uma coisa é você se transformar. E eu brinco muito, né? Eu converso com muitos mentores, eu falo, cara, o nosso maior prazer não é o nosso resultado mais, é o do outro. Então, quando você entende que você olha para uma pessoa e vê potencial nela, e dali a pouco ela tá em outro lugar, você fala, meu, isso é muito bom. É muito gostoso ver as pessoas se desenvolvendo, melhorando, conquistando. E no treinamento foi isso. Então, eu trabalhei 5 anos com marketing de rede, treinando equipe de vendas. Então, hoje, para mim, tudo que eu faço é continuação. E aí a questão da apresentação, né, que tipo, eu criei um programa, mas tipo, nossa, mas onde isso conecta? Eu acho que é exatamente essa palavra, isso me ensinou a me conectar mais. Com histórias, com pessoas, exato. E extrair, eu acho que você também deve fazer muito isso. Quando a gente tá aí desse lado, a gente consegue ter um olhar de extrair o melhor do outro. E isso na mentoria é o diferencial. Então, eu vejo que tudo foi uma conexão. E todo mundo é assim, tá, gente? Não sou eu, não. A nossa vida, ela nos prepara para o que a gente vai fazer. A gente só tem que olhar para a nossa história, aprender a valorizar e puxar esses ganchos, que nem você disse. Você falou de valorizar, e hoje a palavra valor é muito importante para mim, pessoalmente. Sim. Porque eu aprendi também nessa questão de desenvolvimento humano, há 1 ano e meio que eu venho nessa jornada, que são nossas bússolas, são os nossos GPS. E muitas vezes você precisa de ajuda de um profissional até para descobrir quais são os seus valores. Você pode ter vários valores, enumerar 5 ou 6 para poder te dar um norte. Sim. Quais são os seus valores hoje? Meu valor principal é paz. Um dos meus é paz também. Então, assim, tirou minha paz, eu tiro da minha vida. É muito forte isso. Isso desde sempre, sabe? Então, seja coisas ou pessoas. Tirou minha paz, mexeu com a minha paz, eu tiro da minha vida. O segundo é congruência, e eu descobri isso há pouco. Eu tinha outros valores, mas eu entendi que a congruência, ela é tão importante para mim quanto para o outro. Então eu não consigo me relacionar muito bem com pessoas que são incongruentes, sabe? Tá falando aqui uma coisa, virou as costas, tá fazendo outra, e isso mexe comigo. E o terceiro valor, eu acho que é liberdade para tudo, né? Liberdade de ser. Não é liberdade de ter, é liberdade de ser quem você é, de olhar para a essência. Então eu até brinco muito com isso, eu falo, gente, por que as pessoas buscam tanto copiar outras pessoas, né? A gente tem um DNA, Deus já deu isso pra gente. Inclusive é um dos assuntos que eu gosto muito, já vou dar spoiler aqui, eu estou escrevendo um segundo livro que é sobre genialidade. E para mim a genialidade ela tem a ver com isso, é a sua história mais a sua essência. Porque, cara, todos nós somos geniais, a gente só não usa. Uau. A gente só não aproveita. Então eu penso muito nisso, se a gente tem uma única impressão digital, por que a gente quer copiar o outro? Então eu acho que essa liberdade de ser é um valor muito forte para mim. Tá todo mundo indo pra lá, eu falo, não, peraí. Será que eu quero ir pra lá? Não, eu não quero, tá, pô. Ah, mas tá todo mundo. Sim. Sabe? Então eu procuro fazer muito isso na minha vida e incentivar as pessoas a serem Acho assim. que até a habilidade de falar não, né? Com certeza. Você falou de essência e personalidade, muitas pessoas confundem como sendo a mesma coisa, né? A personalidade protege a nossa essência. Com certeza. Mas, Thalita, e quando esse núcleo que está ali, a nossa essência, a gente perdeu completamente a direção da nossa essência? Porque é tanta interferência externa que você vai criando carapaças que são a nossa personalidade. Você desconecta da sua essência. Como voltar? Como conectar para aquilo que é verdadeiro e faz sentido para a nossa vida? Eu acho que aí, Diego, a gente entra no que você fala. Eu acho que tudo começa com a sua saúde, porque a gente pode dividir a saúde em vários pontos. Vários né? pilares. A saúde mental, a saúde intelectual, a saúde espiritual, a saúde física. Então, quando a pessoa está muito perdida, olha para ela. Eu brinco muito isso. Vai na frente do espelho, tira o óculos que a gente usa, porque a gente tem uma imagem que a gente posta e mostra para os outros. Olha para você. Você está sendo o que você quer? Mas eu brinco, se olha nu. Não fica com mimimi, se olha nu. Peraí, eu sou quem eu quero ser? O meu corpo tá como eu quero que ele esteja? A minha aparência tá como eu quero que ela esteja? Como eu estou merece, trabalhando, como eu mereço. Exato, com algo que me dá satisfação, que me dá prazer. Então, quando você olha para a sua saúde de uma forma integral, você vai entender se você está na sua essência ou não. E se você não tiver, é só você escolher uma área para começar a cuidar. Porque o maior erro das pessoas é querer cuidar de tudo. Ai, não, então agora eu vou cuidar da minha saúde espiritual, da minha saúde... Cara, não vai dar. Você vai surtar e vai parar.
Não tem como ser multitask, multitarefa até nesse ponto, nesse quesito. A sua orientação é escolher uma coisa de cada vez. Porque aí você escolhendo uma, do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então você muda um padrão em um lugar e automaticamente você vai repeti-lo nas outras áreas. Então assim, poxa, se nesse momento a minha maior necessidade é a saúde espiritual, eu vou cuidar dela. Só que a hora que eu começar a cuidar dela, automaticamente eu vou pensar no meu corpo. Porque quando você vai cuidar desse lado espiritual, muito vai ser falado sobre isso, é o seu templo. Claro. E aí muito vai ser falado sobre sua profissão. E aí, no meio do caminho, quando você entende, você está cuidando de tudo. Ah, Thalita, não, minha saúde espiritual está super em ordem. Então vai para sua saúde física, vai praticar um esporte. Se coloca nessa sensação de se desafiar, de começar uma coisa nova, e aí você vai sentir o reflexo nas outras áreas. Então eu brinco, é muito fácil voltar para a nossa essência, mas a gente complica. Porque é o que eu tô te falando, as pessoas querem fazer tudo de uma vez. E se você tá num momento de baixa, exigir demais de você é muito cruel, né? Então você já não tá bem. Aí você vai exigir demais de você? Então se acolhe, sabe? Cara, não tô bem, não acho que eu tô na minha melhor fase. Vou cuidar de uma área. E você vai ver que o impacto vai para todas as outras. Que já vai trazer desconforto, né, Thalita? Com certeza. Muitos mentores dizem que você tem que trazer desconforto para sua vida, que você tem alguns obstáculos que você vai tomar. Sim. Mas tem limite, também não dá para resolver tudo de uma vez. Não dá. E as pessoas, elas travam por conta disso. Inclusive, quando a gente define um ponto, por exemplo, a gente até estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, quando a gente define um ponto, o maior erro é você colocar multitarefas para você chegar nesse ponto. Porque se você tá, tudo bem, eu tô aqui no ponto A, eu quero ir pro ponto B, eu vou colocar 10 coisas, você não vai fazer. Você não vai fazer. Você vai travar, em algum ponto você vai travar. Coloca 2. E faz essas 2 até te dar resultado. Aí tá tendo resultado, você coloca mais uma. Então assim, eu entendo hoje muito mais que, até tem um livro do João Brognoli, que é, não do João Brognoli não, do Marcelo, que é o longo prazo sempre vence. E isso eu aprendo muito com o marido também. E a gente falou sobre isso nos bastidores. Ele falou isso pra mim agora nos bastidores. Se você ficar olhando pro amanhã, você não vai fazer. Olha pra daqui 2 anos. Olha pra daqui 3 anos. Sabe? Se projeta com tempo maior pra você não se frustrar. Não então, gera ansiedade, que é um dos mal do século, gera ansiedade. Vai viver sempre ansioso porque não tá há 3 anos. Com podcast. Desenvolvimento pessoal. 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio, tô há 10. Mas a virada de chave foi um absurdo, Thalita. Mas você entende como é o longo prazo que vai trazendo as respostas? E foi na dor que eu comecei a enxergar. Sempre é. Eu já buscava há muito tempo com relação à liderança, cargos de liderança, eu já gostaria de, eu gostava de entender um pouco mais sobre comportamento por relação a isso. Mas quando eu senti na pele, e no fundo do poço tem muita resposta, mas às vezes você puxa e tem um alçapão ali. Caramba, tem cai mais um pouco. Cai mais um pouco. Agora, preciso de resposta. Você pede socorro, você começa a ter respostas, parece que tira as vendas dos olhos. Sim. O corpo muda, a mente muda, muda tudo. E parece realmente... Que é a Matrix mesmo, né? Thalita, eu senti uma mochila de cimento sair das minhas costas. E se existe flow, eu acho que eu vivi durante um tempo em flow. Eu até brinco que foi na época... Eu cortava as frutas e ficava apaixonado pelas frutas. Eu cortava uma pitaia, como isso aqui é lindo. Eu sentava ali no sofá, eu estava ventando, falei, cara, eu estou conseguindo ter contato comigo mesmo. Sim. E eu estou em paz comigo mesmo. Mas a mente para aquela ansiedade generalizada, que é o mal do empreendedor. Não é o mal do empreendedor. É o mal do século, né, essa ansiedade. Mas isso não é uma característica positiva, o empreendedor ter essa ansiedade generalizada, pensamento acelerado, isso não é produtivo. E quando eu vi aquele clarão, eu fiquei até estranho. Eu falei, cara, isso é paz? Sim. Quero viver dessa maneira, então. O que eu faço para continuar vivendo dessa maneira? E é ter presença, né, Diego? Presença. Eu acho que as pessoas hoje, elas vivem muito sem presença. Tá aqui, mas não tá. Tá com a família, mas não tá. Tá sempre fazendo alguma outra coisa, sabe? E isso causa tudo isso que você tá dizendo. Hoje, numa sociedade conectada, estamos completamente desconectados. Total. Com nós mesmos, inclusive. Às vezes a gente vai num restaurante, tá jantando, a gente tá conversando, a gente olha para as mesas em volta, todo tá mundo com celular. Então, assim, é 1%, 2% da população que vive no momento presente, o resto tá ansioso porque tá vivendo o futuro. Tá aqui hoje, mas tá buscando alguma coisa, tá aqui hoje, mas tá buscando alguma coisa, não, sabe, não sente. Que é o que você falou da pitaia. Nossa, cara, é bonita, olha cada detalhe, sabe? Não presta atenção. E até o conceito de saúde, por ser médico, eu sempre associei o antagonismo de saúde, a palavra antagônica seria doença. Sim. Mas você pode não ter saúde e não estar doente. Você está disfuncional.
E foi algo aí com autoconhecimento que eu aprendi também. Você pode não ser saudável sendo disfuncional. Com certeza. Longe da sua essência, não sabe o que é valores, em ambientes tóxicos. Você tá perdido dentro de si, né? Totalmente perdido. Você deve escutar isso todo dia, né? Mas assim... E é um assunto que eu adoro, então. E eu acho impressionante, porque você começa a descobrir tanta coisa, até o olhar para o paciente de forma integral, Sim. Até a questão de você ler o próximo de outra maneira, respeitar a jornada do próximo. Muitas vezes uma forma de respeito é não se intrometer na jornada do outro. Entender o processo de cada um. Entender o processo de cada um, mas muitas vezes você tem tanta resposta que você quer que o outro esteja ali também. Vem pra cá que tá muito... né? Você queira, eu quero que você melhore. Cá, que é muito bom, vem pra cá também, você tem que conhecer isso, faz isso aqui. Não, sim. Cada indivíduo é de uma forma mas diferente. Mas você sabe que dentro da mentoria, essa foi uma das minhas maiores dificuldades. Uhum. Entender até que ponto eu, como mentora, posso interferir na vida do outro. Uhum. Porque a gente, é o que você está falando, a gente quer, às vezes, fazer pelo outro. Porque você já consegue enxergar lá o potencial que aquela pessoa tem, mas às vezes e assim, não às quer. vezes ver algumas pessoas desistindo no meio do processo é desesperador. Mas hoje eu já consigo entender que ela precisa passar por aquilo e tá tudo certo. Então hoje eu já tenho um pouco mais desse domínio, mas é a parte mais desafiadora de ser mentora. Olha, isso é incrível. E assim, pouca gente fala, mas a gente sofre. Com certeza, muito. Imagino. Quando alguém desiste, eu falo, meu Deus, tem é um filho, potencial. Entre aspas, né? É um filho, mas né? Mas tá bom, a gente entende que ali às vezes tá faltando 1 ou 2 anos de processo. Então isso que você tá falando é muito importante. E eu acho que tem um lado que é mais dolorido ainda, que é com os nossos. Eu tenho, graças a Deus, né? Eu tenho a sorte do meu marido ser meu mentorado, inclusive, tal, mas tem muita gente que não tem. Então, a pessoa trabalha com isso e o entorno não vê isso, não consome isso. Entende? E aí, como é que você lida? Tipo, cara, eu ajudo tanta gente, mas eu não ajudo minha mãe, eu não ajudo meu pai, eu não ajudo meu tio, eu não ajudo meu marido, eu não ajudo meu irmão. Essas pessoas não sabem. Elas não sabem o que você pode fazer por elas e não aceitam, porque tem aquela questão, te conhecem de outros carnavais. Então você não tem autoridade, né? A gente brinca muito, fala, intimidade tira autoridade. Sim. E essa falta de autoridade com as pessoas que você mais ama também é um desafio para todo mentor, viu? E as pessoas mudam, nós mudamos, nós evoluímos. Sim. Talvez a Thalita de 12, 13 anos de idade é uma Thalita diferente de agora. Eu nem me reconheço. De 5 anos atrás, que talvez de um ano atrás. Eu falo que depois que eu fiz as minhas formações em PNL, eu sou outra pessoa. Uau. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Você trouxe uma sigla aí que muitas pessoas não sabem o que é. O que é PNL? E eu também quero que você traga muito a sua experiência com Tony Robbins lá fora, como que foi tudo isso e que você aprendeu com tudo isso. PNL é programação neurolinguística, é como a gente reprograma o nosso cérebro através da fala. Dá para reprogramar? Tudo. E aí eu conheci a PNL num treinamento aleatório, trabalhava com marketing de rede, me falaram, olha, vai ter um evento em Ribeirão Preto, vai ser super legal. E aí chegou lá, era meio física quântica e meio PNL. Física quântica também é outra coisa que eu me apaixonei. Uhum. E aí entendi, falei, nossa, mas cara, sério que com voz de comando eu consigo mandar na minha mente? Estranho isso aí, hein? Mas, como eu sempre tive muitas conversas internas, e todos nós temos, né, aquele momento que você tá ali falando com você mesmo, aí eu fui fazer a formação. Quando eu me formei em PNL, eu brinco que é como se a gente pegasse o iPhone, está com o tablet aí, e você vê um monte de aplicativo. Mas veio vários de fábrica, não veio? Uhum. Então, mas você usa? Não, a grande maioria não. E aí você pega e fala, tá, então vamos organizar esse tablet agora? Faz de conta que o tablet é seu cérebro. Vamos organizar ele? Então vamos olhar para tudo que tem instalado, e aí o que você usa, você deixa, o que você não usa, você descarta. Então eu fiz uma formação de 10 dias e eu saí exatamente desse jeito. Eu reprogramei a minha cabeça inteira para tudo que eu usava, para o que era meu, para o que veio dos meus pais, para o que veio dos meus professores, para o que veio de pessoas que são autoridades para mim e que não fazia sentido para a Thalita mais. Eu tinha 32 anos na época. Eu falei, isso não faz mais sentido. Então você tira essas programações e aí você é uma nova pessoa. Então essa formação foi algo que mudou demais o jeito que eu olhava para as pessoas. Eu sempre fui muito crítica. Uhum. E aí eu olhava pra você e eu queria que você fizesse o que eu acho que você tem que fazer. Se você não fizesse, você estava errado. Então eu fui mudando toda essa percepção. Porque o primeiro pressuposto da PNL é que mapa não é território. Uau. E aí o que é mapa? É toda a sua programação mental. O que é território? É o fato. Então a maneira como você interpreta esse fato tem a ver com a sua programação. Eu não posso opinar. A minha é diferente. As experiências, a vivência, tudo que eu tenho sobre esse assunto é diferente da sua percepção. E como é que a gente quer ter a mesma opinião? Então ali eu falei, caraca, tá todo mundo certo, ninguém tá errado.
A culpa é só sua. Exatamente, tá todo mundo certo. É a percepção do fato que muda. E aí você começa a praticar, porque PNL é prática. Não adianta nada você ir aí, reprogramar e continuar sem usar os aplicativos. Então, eu comecei a praticar muito, e ler muito, li Poder Sem Limites, li Desperte Seu Gigante Interior, que são livros muito fortes do Tony. E eu já tinha feito a formação. Então, quando você faz a formação e lê Tony Robbins, é outro mundo. Porque você lê sem se informar, você entende, mas fica umas lacunas, né? Tipo, tá, beleza, entendi, mas não entendi. E aí eu tive o prazer de estar em Dallas quando ia ter o PW dele. E aí eu nem pensei duas vezes, né? Sou fãzaça do cara. Falei, vai saber até quando ele existe, né? Porque ele já tem aí uma certa idade, ele tá com quase 80, né? Você que lançou essa semana um novo podcast, que ele foi entrevistado pelo Diário de CEO, e ele tá um pouco mais velho, me chamou a atenção eu acho mesmo. Que ele tem quase 80 ele ainda tem uma anos estrutura já. forte, Não, né? ele é enorme, ele é gigante. Ele é grande, mas deu pra ver que é uma pessoa mais E aí foram 4 mais dias de madura. imersão, e aí eu brinco que ali terminou a lapidação. Eu realmente fui para os Estados Unidos uma pessoa e voltei outra. Então a experiência com o Tony, ele usa a PNL o tempo inteiro, fazendo programações da forma certa em você, né? Então ele tem essa expertise. E como ele tem uma voz de comando muito forte, porque como eu tô dizendo, a PNL é através de voz de comando, que você pode se dar ou outra pessoa pode te dar. Então como ele tem essa voz de comando muito forte, ele vai moldando a sua mente mesmo, para percepção de valores, todas essas coisas. Então eu falo que, eu brinco que tinha que ensinar na escola PNL. Uau, Tinha que ser matéria escolar, sabe? Porque eu acho que se nossas crianças tivessem mais acesso ao cérebro delas logo na infância, e eu faço muito isso em casa com as crianças, questionar, perguntar, entender mesmo o que você está sentindo, não ficar, né, deixando tudo do jeito que a vida leva. Eu acho que a gente teria pessoas mais conscientes. Isso me ajudou até como pai também hoje. Porque também. se hoje eu falo alto com meu filho com alguma coisa, quem é a criança ali? Porque ele, como qualquer ser humano, ele quer atenção e quer segurança. Exato. Por que eu não estou dando atenção para ele? É uma criança. Por que está se sentindo inseguro se está diferente o comportamento? Com certeza. Então a gente consegue olhar para dentro e também olhar para o próximo. Com certeza. E como que eu posso ajudar? Como que E realmente eu posso coisas. mostrar o caminho? Porque, por exemplo, dentro da PNL a gente vai aprendendo muito sobre o perfil de cada um, né? E tem muitas pessoas que são visuais, outras auditivas, outras sinestésicas. E eu lembro que eu fiz uma pergunta, porque na época o meu filho tinha acho que uns 4 anos, e eu chamava ele nunca respondia. E aquilo me irritava num nível. Sabe quando você tá chamando seu filho ele não responde? E aí eu perguntei pra professora na época, eu falei assim, mas pode ser que seja porque ele não é auditivo? Ela falou, testa. E aí é incrível, até hoje, ele tem 14 anos hoje, e às vezes a gente chama ele não responde. Aí você rela nele e fala, Dudu, ele, oi. Uau. Então ele é uma pessoa sinestésica, ele não vai te ouvir quando ele tá assistindo TV ou quando ele tá lá dentro. Ele precisa de toque. Então assim, você começa a entender o outro de diversas formas, entende? E aí você pensa, pô, um colaborador, uma equipe, não é todo mundo igual. Por que eu quero tratar todo mundo igual? Receita de bolo não funciona para todo mundo. Então eu acredito muito que a questão da mentalidade, junto com a PNL, ela traz essa força. Esse lugar de você ter responsabilidade sobre os seus atos e sobre o que você pensa sobre o outro. Maravilha. E esse livro aqui, você já deu spoiler? Já. Eu não esqueci que eu tinha que falar sobre o livro, você já deu spoiler aqui que já está escrevendo um segundo livro. Esse aqui é presente, esse aqui é meu, deixa eu mostrar aqui pro pessoal. É claro que tem dedicatória. E você escreveu esse livro com o Joel J, com mais outros autores também. Qual foi a história desse livro aqui? Esse aí foi meu segundo livro, na verdade. Eu tenho um outro livro lançado, que chama Network, o Poder da Conexão. Foi um lançamento autoral. O Joel, inclusive, ele fala muito disso, né? Ele incentiva muito a gente a fazer as coisas e depois ter o teste. E aí, quando a gente foi convidado para escrever junto o Influência, para mim foi um presente. Eu gosto muito desse assunto. Eu acho que influência, quando você entende o poder que ela tem, você consegue conquistar muitos espaços, né? E todo mundo tem a sua influência, de alguma forma. Então foi um projeto que a gente fez em coautoria, são quase mais de 30 coautores, e cada um conta um pouquinho sobre essa experiência de como a influência faz parte da sua vida, né? Porque nós somos influenciados, mas nós também influenciamos. E a gente tem que ver qual lado da moeda a gente está, em qual momento, e com consciência isso fica muito melhor. Inclusive é uma frase do Tony, né? I'm a leader, I'm not a follow. Uau. Ele fala o tempo inteiro, ele fala, você tem que ser o líder, você não pode ser o seguidor. Mas ele não está querendo dizer de tudo, ele está querendo dizer da sua vida. Sim. Então, quando o assunto for sua vida, você é o líder, você não é seguidor.
Então, por isso que eu falo, as coisas se conectam muito, né? Uhum. E escrever foi um presente. O Joel é um querido e fazer parte desse projeto foi muito gostoso. Você vai gostar da leitura. O Joel é um mentor, você hoje é mentora. Para as pessoas que ouvem tanto falar de mentorias, de clubes, hoje a Mentor League Society explodiu. A gente vê muito aí a trinca, né? Joel, Caio Carneiro e o Flávio Augusto. O que é uma mentoria para as pessoas que nem saibam o que são ainda? Ai, gente, posso agradecer por me dar essa voz? Porque eu falo que existe um tabu em torno desse nome, né? Porque muita gente acha que mentoria tem a ver com conhecimento teórico. E mentoria é direcionamento prático. Então, muita gente fala assim, Thalita, mas o que é mentoria? Gente, mentoria não é curso, mentoria não é pós-graduação, mentoria não tem a ver com teoria, tá? Mentoria é um direcionamento prático. Então, quando você quiser escolher um mentor, você tem que olhar para a jornada dele. Uhum. Essa pessoa tem que ter vivido, tido experiências reais e práticas de resultado do que você quer ter. Então, a mentoria, ela não é algo que você busque para ter conhecimento. Entende a diferença? Uhum. O conhecimento hoje, ele é livre. Graças a Deus a internet deu isso pra gente. Então, por exemplo, poxa, você quer saber sobre algum assunto, além de todas as questões de Google e tal, a gente tem inteligência artificial, tem muita informação na internet, muita informação boa e gratuita. Mas a questão é, ok, eu pego essa informação e faço o que com ela? Você é médico, você sabe disso. Só por ler um livro você vai conseguir fazer o que você faz? Não. Exato. Então, assim, o que é a mentoria? É você ter uma pessoa que teve a experiência prática daquele assunto na vida dela. E aí ela consegue te dar o caminho, o atalho, te prevenir de quedas. Por quê? Porque quando você já passou pelo caminho, imagina uma floresta. O primeiro que passa se ferra, né? Uhum. Só que depois que ele passa, ele sabe o caminho. Aí ele pode voltar e buscar outras pessoas. Então, essa é a analogia da mentoria. É a pessoa que está lá, do outro lado da floresta, vindo buscar quem ainda não passou pelo trajeto e facilitando. Então, quando as pessoas falam assim, mas as mentorias elas têm valores muito altos, sim, porque ela economiza seu tempo e seu dinheiro. Então, o que eu demorei 10 anos no desenvolvimento pessoal para aprender, eu ensino em 1. Só que isso tem um preço. Uhum. Entende? Então, quando a gente entende que o mentor, ele vai te dar muito em pouco tempo e você vai economizar seu tempo de jornada, vai economizar sua vida e vai fazer dinheiro com isso, você paga o preço. Uhum. Então, se você olhar hoje, Thalita, quanto você já investiu no seu desenvolvimento pessoal? Milhões de reais. Só em mentoria, mais de 1 milhão. Então, assim, essa pessoa que me compra, ela economiza esse dinheiro. Uhum. Ela não precisa passar nem pelo tempo e nem pelo investimento que eu tive, porque eu passo para ela de uma forma condensada. Isso você usa, isso você não usa, isso aqui você usa para isso aqui você esquece. Essa informação não cabe dentro do seu produto. Então você vai deixando o caminho dela muito mais fluido, muito mais livre, muito mais fácil. Uhum. E ela, consequentemente, tem resultado mais rápido. Então o mentor, ele tem que ter vivido e ele tem que te direcionar de forma prática. Se ele ficar te dando aula, ele não é mentor, ele é professor. Você concorda que nós não somos as melhores pessoas para tomarmos as nossas próprias decisões? Total. E isso seria o papel de um mentor também? Nosso mentor pode ser nosso. Pessoas que nós admiramos podem ser nossos mentores, né? Não especificamente ali a figura de um mentor num clube. Sim. Mas isso é a figura do mentor? Com certeza. E não é só tomar as decisões, né, Diego? Se você soubesse o caminho, você já estava lá. Com certeza. Entende? Então, quando eu penso assim, os mentores, hoje eu tenho 4 mentores. Então, quando eu penso, eles estão num lugar que eu ainda não cheguei. É por isso que eles são meus mentores. A partir do momento que eu chegar, e a gente fala muito disso na mentoria, porque quando você compra uma mentoria, você também está apostando no futuro do mentor. Uhum. Porque se ele parar, você vai chegar no mesmo patamar que ele. E aí não faz mais sentido ele ser seu mentor. Aí ele pode ser seu amigo. Uhum. Entende? Mas o mentor, ele tem que estar num lugar onde você ainda não chegou. Então não é que você não consegue só tomar essas decisões sozinho, que você não sabe. Se você soubesse, estava no lugar dele. Uhum. Então, quando as pessoas tomam essa consciência, fica mais fácil tomar a decisão de ter um mentor. E por que está tão em alta? Por conta do resultado. Se você pegar 100 pessoas, 50 com mentores e 50 sem mentores, essas 50 vão ter mais resultado. Por quê? Porque elas estão tendo ali o direcionamento real, entende? Uhum. Como eu falei, eles estão economizando tempo e dinheiro das pessoas. Esse é o meu objetivo, fazer a pessoa ganhar mais, economizando o tempo de vida dela e dinheiro. Porque se ela ganhar dinheiro mais rápido, tiver resultado mais rápido, ela vai viver melhor. Uhum. Meu trabalho vai estar feito. E além de eu ter um bom mentor, que já chegou lá,
né? Cola em quem já chegou lá. Sim. Qual a importância de um ambiente adequado para isso? Qual é o papel da ambiência? Porque eu imagino, se eu estiver num local cheio de pessoas de sucesso, eu quero absorver aquilo. Esse é o papel do ambiente. Eu falo que mais do que isso, a normalização de coisas que você não está acostumado. Acessos que as pessoas já tiveram. Fala até de termos. Tá. Por exemplo, para mim, antes eu sempre tive muito na minha cabeça a questão de milhões. Só convivendo com o Flávio, milhão agora é tipo água. Eu quero bilhão, entende? Então, você sente uma normalização do jeito positivo. Uhum. Porque no mundo tradicional, vamos dizer, fora dessa bolha de mentoria, falar de dinheiro é tabu. Sim. No nosso mundo, falar de dinheiro é resultado. Nós somos condicionados quando crianças, né? Não pega no Total. dinheiro porque o dinheiro é sujo. Total. O mocinho da novela provavelmente não era aquele que ganhou bastante dinheiro. É, ele era o bandido. E quem ele muda vidas hoje? Quem tem dinheiro que muda vidas. Exato. Quem gera empregos? Exato. Dinheiro é ótimo, não é? E aí você tá nesses ambientes onde todo mundo tem a mesma perspectiva, todo mundo tem a mesma ambição positiva, te molda, não tem jeito. E é estranho, eu brinco que quando você sai da bolha e vai conversar com pessoas que não estão na bolha, você se sente estranho. Porque as pessoas te olham feio, porque você começa a falar naturalmente sobre coisas que fora desse mundo ainda são tabus. Entende? Então o ambiente ele vai moldar a forma como você se alimenta, ele vai moldar a forma como você se exercita, ele vai moldar tudo, inclusive a sua crença sobre dinheiro. Então eu acredito que o ambiente é a cereja do bolo de qualquer mentoria. Então eu procuro a mentoria para ir para um próximo nível. Sim. O que significa ir para o próximo nível? O que eu vou acessar no próximo nível? Então, são várias camadas. Como eu falei, a nossa vida ela vai estar sempre dividida em diversas áreas. Quem acha que vai ter só a questão do financeiro, está totalmente errado. Porque o que a gente fala muito, não adianta você ter dinheiro e não ter saúde. Ah, mas o dinheiro vai comprar minha saúde, não vai. Não compra. Entende? Até no podcast do Flávio ele fala isso, tá? Você tem dinheiro, paga um bom hospital, tá, mas compra a sua saúde? Não. Então você começa a ter a percepção de que tudo é sua responsabilidade. A forma como você pensa, a forma como você se alimenta. Não querendo te interromper, mas eu lembrei de um estudo muito interessante que diz que tem mais milionários no mundo do que pessoas com six-pack. O six-pack, seu marido tá aqui, treina pra caramba, não é qualquer um que consegue ter aquele six-pack. Não, então, eu talvez tô na busca, inclusive. Então, talvez é mais fácil se tornar um milionário do que ter o six-pack. Com certeza. Então é difícil, porque só você pode fazer aquilo por você. É isso, não é? É sobre isso. E chegar no próximo nível também é uma decisão que a pessoa tem que tomar, não é? Exato, e de verdade o que eu vejo muito é as pessoas querendo pular fases, e vamos traduzir em nível, né? As pessoas querem pular níveis, não dá. Por que a gente sempre fala do próximo nível? Porque você tem que ter consciência onde você tá, onde você quer chegar e quantos níveis faltam. Uma vez eu estava estudando, na época que eu comecei a estudar um pouco sobre mentoria e tal, eu fiz o ZD da Bettina Rudolph. E vou dar o crédito, né, porque eu gosto de dar o crédito. E ela falou muito sobre a escada do saber. Conhece? Não, eu conheço a Bettina. A escada do saber é mais ou menos assim, imagina uma escada de 0 a 10. Você tem que saber aonde você está, em qual degrau você está nessa escada. Porque você só consegue ensinar 2 degraus para baixo. E você só consegue aprender com quem está acima. Agora, se você não tem essa consciência de onde você está, como é que você vai encontrar o seu público para ensinar? Agora, vamos trazer essa escada do saber para o nível. Se você não sabe que nível você está, como que você quer chegar no próximo? Então, as pessoas, elas vivem uma utopia gigante. Elas imaginam uma coisa sem olhar para si e falar, cara, mas peraí, eu estou no nível 0. Eu não vou pular para o 10. Não existe mágica, gente. Não é milagre. É longo prazo. Agora, se eu tenho consciência de que eu tô no 0 e eu quero ir pro 10, qual que é o meu primeiro passo? Olhar pro nível 1. Então, a gente estava até comentando que os meninos fazem muita relação com o esporte. Por quê? Porque o esporte te dá isso. Eu não vou sair de uma faixa branca e para uma faixa preta nunca na vida. Eu vou ter que passar por todas as faixas, então foca na próxima. Quando a gente fala de próximo nível, as pessoas tendem a imaginar que são milhões. Não, cara, você já tem 1? Não, então vamos focar no 1. Ah, mas você já ganha 100 mil por mês? Não, então vamos focar primeiro no 100 mil? Porque aí de 100 em 100 você chega no 1 milhão. E depois de 1 em 1 você chega no 10. Então as pessoas elas querem milagre. Eu brinco muito que é a situação, né? A gente brinca que é a geração miojo. Cara, em 3 minutos é só miojo mesmo que dá pra fazer. Você não vai mudar de nível, você não vai mudar de espaço. Você pode tomar decisão em 3 minutos.
mas a decisão tem que incluir você passar pelo processo do longo prazo. Maravilha, você treina muitos líderes, né? Você foi treinada para realmente treinar líderes. Como liderar com autenticidade numa era que a gente vê muito efeito manada também? Imagino que isso é um grande desafio para o líder. E não se perder, né? Porque o líder não deixa de ser um ser humano também, ele vai errar. Né? Porque ele pode se tornar arrogante. É normal, ele é um ser humano. Sim. Quando não se perder e trazer autenticidade? Olha, eu acho que mais do que prevenir, todo mundo vai se perder. Eu tô aqui falando porque eu, inclusive, eu tô aqui em São Paulo tem 2 anos, eu sou mentora há 3 anos. Nesse processo, acho que eu já me perdi umas 5 vezes do que eu estava buscando e de como fazer. Mas como voltar é a questão. Então eu não acho que as pessoas têm que ter medo de se perder. Eu acho que você tem que ser livre para ir fazendo o que você acha que tá certo. Mas percebeu que tem algo errado, volta. Thalita, como é que eu percebo estado de presença? Autoconhecimento. Que era o que a gente estava falando. É olhar para a situação real. Vou te dar um exemplo. A gente entrou nesse mundo da MLS e tal, e aí a gente entrou em junho do ano passado. E aí a gente começou a fazer muitos treinamentos de venda. Eu sempre fui vendedora. Eu vim no marketing de rede. Só que eu comecei a fazer o que as pessoas falavam para eu fazer. Eu estava travada. Eu não vendia. E isso é muito ruim para um vendedor. Eu falei, cara, tá acontecendo comigo. E aí é o retorno. Então, assim, se perder, você vai se perder. Porque você ouve pessoas que são autoridade para você e naquele momento faz muito sentido. Então você absorve. Só que o fato não é só absorver, é filtrar. Então eu absorvo tudo, mas peraí, depois vamos colocar um filtro depois da absorção? E aí eu entendi que fazer aquele movimento específico daquela técnica de venda não era o que eu queria. Porque eu tenho uma personalidade, eu sou mais boazinha, eu gosto de relacionamento, então tinha algumas características daquela técnica que estavam me travando. Entendi, filtrei, falei, chega, essa não sou eu, volta, tira essa pessoa, volta a Thalita, voltou a fluir. Então eu acredito que no seu processo de desenvolvimento, muitas vezes você vai se perder de si. Mas é o teste opera. Se eu não testar, eu não vou saber o resultado. Então eu testo, analiso o resultado. Foi positivo, eu continuo. Foi negativo, eu volto. Isso é a maior sacada de tudo. Tudo na minha vida é teste opera. Quem você busca hoje para mentorar? Hoje o seu clube se chama Atera. Sim. Tem 3 pilares. Eu gostaria que você falasse sobre esses 3 pilares e quem pode ser seu mentorado. Quem você busca para ser seu mentorado hoje? Ótimo. Hoje a Atera é uma mentoria minha e da minha sócia, Mari Freitas. Ela é psicóloga e hipnoterapeuta. E quando a gente juntou, a gente entendeu que nós tínhamos 2 forças muito grandes ali. Primeiro é a mentalidade. Então um dos nossos pilares é a mente. Eu acredito que se sua mente não acompanhar o seu processo de crescimento, e isso acontece demais, então a pessoa cresce muito, mas a mente dela continua lá atrás, você não vai manter os seus resultados, você vai voltar para trás. E aí a gente cuida muito dessa parte, então de deixar a mente no lugar onde ela tem que estar, nesse estado de presença, acompanhando esse processo de desenvolvimento. Porque o segundo pilar é a ação. Então não adianta nada, a Atera chama Atera, gente, por conta de aterrar. Legal, né? A gente entendeu que as pessoas têm muitos sonhos, ideias mirabolantes, mas fica tudo aqui, ó. Tá tudo aqui no plano mental, mas quem que realmente puxa pro físico e faz esse negócio acontecer? Então a Terra veio de aterrar. E o segundo pilar é exatamente isso. Então a gente pega todos os sonhos, todos os projetos e aterra. Fala, não. Isso aqui sim, isso aqui não. Vamos desenhar de um jeito que você consiga agir para ter resultado. E o terceiro pilar é ambiente, porque nós 2 juntos criamos esse ambiente de prosperidade, esse ambiente onde as pessoas se cuidam, onde as pessoas querem mais. Né? Então quem que é o meu público? É você, que é autônomo, que é empresário, que é microempreendedor, que entendeu que está estagnado. Cara, eu tô aqui, eu tô ganhando bem, mas eu mereço mais. Sabe? Porque é muito disso. Então a gente tem muitas pessoas que estão muito bem, mas estão ali, vivendo em banho-maria. A gente merece mais. Então se você quer mais da sua vida, quer mais ação assertiva, quer a sua mentalidade forte, quer num ambiente de prosperidade, a Atera é pra você. Se você quer ter sucesso, né? Eu acho que você acompanha várias histórias de sucesso e fez parte de várias histórias de sucesso também. O sucesso para cada pessoa tem uma característica diferente? Né? O que é o sucesso? Pode ser o sucesso hoje? Eu acho que primeiro a gente volta lá nos valores. Se a pessoa não sabe quais são os valores dela, ela nunca vai ter sucesso. Ela nunca vai estar 100% feliz. Entende? Porque, por exemplo, se sucesso para mim é ter paz,
adianta eu fazer qualquer movimento que me leve para um sucesso financeiro absoluto, mas que não vai me trazer paz? Você entende a diferença? Então eu acho que o primeiro ponto do sucesso é o autoconhecimento. Quem eu sou, o que eu quero. Por exemplo, ter paz para mim hoje é ter momentos onde eu posso estar comigo mesmo, ter momentos de qualidade com a minha família. Então se o meu trabalho me impedisse de viver isso, eu não faria meu trabalho. Então isso é decidido antes de eu criar o projeto, não no meio, não depois, entende? Então o que eu percebo é que algumas pessoas têm essa distorção que sucesso é só dinheiro, que sucesso é só fama, que sucesso é só reconhecimento, e aí eles têm que lidar com esse Frankenstein, e aí vem todos os problemas de saúde e de mentalidade, porque isso não sustenta. Então sucesso, primeiro de tudo, é você se conhecer, saber o que de fato é importante para você e criar a sua vida em cima desses valores. Maravilha. Eu estou trazendo algumas palavras soltas aqui que tem muito significado. Que é uma palavra que eu quero trazer agora, que é a autossabotagem, que eu acho que é algo que você lida no dia a dia também, né? Com você mesmo e até com seus mentorados. O que é a autossabotagem? Como é que eu posso identificar que eu estou me autossabotando? Bom, o que eu entendo e que eu quero trazer, até uma referência, eu dei uma aula sobre isso, a gente falou muito sobre isso na quarta-feira, na entrega. Todo mundo, digo, nós vivemos com 2 monstrinhos, um bonzinho e um mauzinho. Vamos dizer que aqui do meu lado sempre vai ter aqui um gigante, nossa, imagina um Frankenstein mesmo, gigante, sempre me levando para o lado ruim. E desse lado vai ter tipo um Shih Tzu, pequenininho, bonitinho, mas quieto, não faz barulho. E tudo que acontecer na sua vida, você tem que escolher quem você vai alimentar. Esse Frankenstein, ele tem um agravante, senso comum, coletivo consciente. Então, tudo que é efeito manada, que é o que as pessoas pensam, que é o que as pessoas acham, alimenta esse Frankenstein. Esse aqui ninguém alimenta, só você. Só você consegue colocar a mão. Então, quando eu me saboto, quando ele fala? Uau. Todas as vezes que o Frankenstein estiver falando, eu estou me sabotando, porque eu estou deixando de ser eu para ouvir o outro. Então, tudo na sua vida é uma informação que tem que ter um filtro. Isso é Tony Robbins. A gente tem que ter um muro aqui. Tudo que chegar tem que bater nesse muro. E eu tenho que decidir o que eu quero fazer com isso. As pessoas não têm esse muro. Então, nessa briga, quem que ganha? O Frankenstein. E é assim que todo mundo está vivendo. Então, qualquer informação que chega, o Frankenstein toma conta. Então, você vai ter pensamentos negativos, você vai ter pensamentos de procrastinação. Por quê? Porque o Frankenstein é muito maior que o Shih Tzu. Só que eu mando. Entende? E quanto mais você pratica isso, por isso que eu falo que PNL é prática, quanto mais você pratica, menos força esse Frankenstein tem. Então eu até brinquei, né? Eu falei, gente, não é que eu não sinto, não é que eu não... Mas é que o meu Frankenstein, ele já tá com a mão amarrada, de olho vendado, de boca fechada. Então pra ele conseguir me pegar é muito mais difícil. Mas eu medito todo dia faz 5 anos. Você entende? Eu trabalho PNL faz 9 anos, então assim, eu tenho muito controle sobre mim. Qualquer coisa, eu alimento o Shih Tzu. Então, tipo, aconteceu o maior problema. Não, mas foi melhor assim, tá me prevenindo de alguma coisa. Eu tô alimentando o Shih Tzu. Eu tô saindo do senso comum e me alimentando. Como que as pessoas reagem a tudo? Então, frase típica do Tony, não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. É como você lida. Então, eu tô me auto-sabotando. Será? Em que sentido? Onde? Como? Eu tô me auto-sabotando no trabalho. Tá bom, o que você tá deixando de fazer? Eu tenho que fazer 5 atividades e não tô fazendo nenhuma. Tá bom, como que você resolve isso? Eu tenho que olhar pra minha agenda. Olha, coloca na agenda. Faz. Então, assim, não existe autossabotagem. Existe você entrar no coletivo comum, que é essa energia que todo mundo tem, de procrastinar, de não querer fazer, de estar se sentindo cansado. Mas isso é uma decisão. Como mais de 1000 decisões que a gente toma por dia. Vou tomar água, não vou. Vou colocar essa roupa, não vou. Vou vir gravar o podcast, não vou. Então, tudo são decisões. Só que algumas já estão no automático. E a gente não olha para elas. Quantas pessoas estão sobrevivendo e não estão vivendo? Eu brinco que não uns se permitiram 90%. viver, né? Eu também acho que a proporção é muito grande, né? De quem está sobrevivendo e não está. Só reagindo. Não sabe o que é viver. Passou 70, 80 anos de vida e só está... Só reage a qualquer coisa. Não tem percepção de fato do que está acontecendo. Porque o Frankenstein já tomou conta. Então eu brinco que daqui a pouco ele começa a abraçar a pessoa, daqui a pouco ele é a pessoa. Né? O Shih Tzu tá de vai embora, nem existe mais. Mas tudo isso é autocontrole. Uau. É autoconhecimento e autocontrole. Então, uma dica para você treinar isso, a partir de hoje, tudo que acontecer, não reaja.
Respira. Ah, bati o carro. Respira. O que eu quero fazer com isso? Ah, você me falou alguma coisa que eu não gostei. Respira. Como eu quero reagir a isso? Sabe? É prática, gente. É fácil. Não, ninguém aqui é hipócrita de falar assim, ai não, você vai começar hoje, vai ficar bom. Não é, gente, mas no longo prazo, isso te traz uma paz que é maravilhosa. A mochila nunca vai ficar mais pesada, né? Tem até uma máxima que não peça a mochila mais leve, fortaleça suas pernas para poder carregar aquela mochila. Se a Thalita de hoje pudesse sentar com a Thalita de 10 anos atrás, o que você diria para ela? Eu sei que uma das coisas que você iria dizer é, deu certo. Mas o que você diria para ela hoje? Eu acho que eu diria para ela não ter pressa. Eu, durante muito tempo na minha vida, eu tive muita pressa. Parecia que eu ia perder o bonde. E aí, nessa pressa, eu perdi muita coisa. De presença mesmo, sabe? Então, hoje, com 43 anos, praticamente, eu diria, não tenha tanta pressa. Viva mais o momento presente. Porque a gente não sabe, mas tá tudo planejado. Se você viver os seus dias com intensidade, se você viver os seus dias com alma, com presença, você vai entender que as coisas têm o caminho certo de ser. Isso não quer dizer procrastinar, tá, gente? Não tô falando pra ninguém ser lerdo, não é isso, mas é não querer passar a carroça na frente dos bois. Ser intenso é muito melhor do que ter pressa. Uau. Então, a Thalita de 10 anos atrás, eu ainda sou, né, amor? Rapidinha da estrela. Eu tenho isso, sabe? Tipo, se eu te peço uma coisa e você não faz, eu já fiz. Tá. Eu sou essa pessoa da agilidade. Mas antes, além de ser ágil, eu tinha muita pressa. E isso me causava irritação, me trazia muitas frustrações à toa. Uhum. E aí, quando você tá frustrado, você não tá feliz. Já que você deixou o gancho aqui, o que é felicidade para você? Felicidade para mim é um estado de presença. Se você perguntar assim para mim, Thalita, você é feliz todos os dias? Porque eu entendi que só de abrir meu olho hoje e ter o poder de viver o dia como eu quiser, isso para mim já é felicidade. Então hoje eu escolho com quem eu quero estar, eu escolho com quem eu sou casada, eu escolho como eu quero tratar meus filhos, eu escolho com quem eu quero trabalhar. Quer mais felicidade que isso? Não. E saúde? Saúde é o nome do nosso podcast. Saúde para mim é consistência e constância. E realmente está em tudo para você também? Tudo. Eu fui atleta até os 27 anos, né? Então fui dançarina profissional até os 27 e dos 27 até os meus 35, 37, eu procrastinei muito na saúde. Então eu estava acima do peso e hoje eu ainda pago o preço por essas coisas. Então a saúde física para mim hoje, ela é muito importante. Muito mais do que eu imaginava que fosse ser. E isso também aprendo muito com meu marido, é olhar pra mim com 70, 80 anos e tá bem, sabe? Poder levantar sem ajuda, sem esforço, sem dor. Então eu acho que a saúde é isso, é uma constância de cuidados diários. Pode ser liberdade para você, que tem esse valor bem importante? Com certeza. Ter saúde pode ser ter liberdade, de poder caminhar, de poder pegar os seus netos daqui a pouco no colo? É a liberdade suprema, né? Eu brinco muito, eu falo, cara, eu quero viver enquanto eu estiver bem. Uhum. Porque eu acho que deve ser muito desafiador você precisar de uma pessoa para te ajudar para andar, te ajudar para se alimentar. Então, se a gente tiver consciência de que isso também é uma escolha nossa, é a escolha que eu faço hoje, mas que eu vou viver daqui 30 anos, 40 anos... Tem que ter paciência, eu vou mas tomar tem que ter constância certa. e tem que ter Exato. esse hábito também. E eu vou tomar as escolhas certas, né? Que é uma delícia comer? Claro que é. É uma delícia? Claro que é, mas qual que é o resultado disso para mim daqui 30 anos? O que eu escolho? Que é a questão do longo prazo. É gostoso ir todo dia na academia? Agora, para mim, já é, mas no começo... liberdade é fazer aquilo que a gente não quer, né? Porque acho quem faz verdade, tudo o que quer não é liberdade, é o seu escravo. Liberdade é você colher o que você quer. Tá. Não fazer o que você quer. Uhum. E aí, ter a percepção do plantio é o problema de todo mundo. Eu só vou colher o que eu plantar. E liberdade é eu poder colher. Então, eu quero colher resultados, eu tenho que agir. Eu quero colher saúde, eu tenho que me cuidar. Eu quero colher um relacionamento bom, eu tenho que cuidar. Então, para mim, liberdade é você poder colher o que você quer. E aí, essa escolha te traz felicidade, porque você passa pelo processo muito tranquilo. Entende? Tipo assim, beleza, dói, que nem hoje eu tava reclamando o dia inteiro que eu tô morrendo de dor nos braços de treinar. Culpa dele? É, culpa dele. Mas é uma dor que eu falo, cara, tá maravilhoso.
Entende? Então você passa pelo processo de uma forma muito mais leve, porque eu sei onde vai chegar. Você pediu chuva, mas não sabia que vinha lama também, né? É sempre assim, gente. Tem que suportar assim. o processo. O processo é desse jeito. Mas você sabe que conhecer o processo te dá tranquilidade. Tá. Isso é muito bom. Na minha rotina com os meus pacientes, eu tento explicar o máximo possível como que eu penso no pós-operatório, por exemplo, como que vai ser o dia a dia. Eu percebo que eles ficam menos ansiosos uma vez que eles entendem como eu penso. Você não vai sentir dor porque você tem essa medicação. Essa medicação não está prescrita, mas você pode pedi-la. Isso se chama medicação SOS. Eu não vou dar um tiro de canhão para matar uma formiguinha. Então tem medicação para isso. Meu telefone não toca no pós-operatório. Gente, isso é maravilhoso. Porque os pacientes sabem. Mas você sabe que eu sou a pessoa que eu vou no médico e eu pergunto tudo. Mas o que você vai fazer? Não, mas eu quero saber o processo. Não, mas como que funciona? Eu quero saber. Então, é muito interessante você falar isso, porque para a pessoa que está sofrendo a ação, quanto mais informação ela tiver, menos medo ela tem. Porque a gente só tem medo do que a gente não conhece. Com certeza. Você está dando o caminho para ela, ela não tem mais medo. É o medo do desconhecido, né? Exato. Então, isso para tudo na vida. Inclusive para essas decisões a longo prazo que eu tô falando. Por que a gente não toma? Porque a gente tem medo do processo, mas olha para ele. Tira suas dúvidas, pergunta. Aproveitar a jornada, aproveitar o processo. Exato, eu vou na academia, vai doer, vai. Ah, mas eu não quero dor. Não, mas vai doer, mas é uma dor gostosa. Você se acostuma com ela. Daqui a pouco você olha no espelho e vê o resultado e fala, nossa, mas ele tá gostoso mesmo essa dor, hein? Então você começa a entender o processo e se acostumar com ele. Maravilha. Thalita, a gente já estourou nosso tempo, eu poderia falar com você... Eu falei que eu falo pra caramba, hein? Eu realmente poderia falar com você 2, 3, 4 horas. Obrigada. Assim, com certeza você é uma convidada que eu chamaria mais uma vez para poder falar aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu quero dizer para quem está nos seguindo aí, siga a Thalita. Como é que você está no Instagram? @ThalitaZanin com TH. Maravilha. Sigam também o Instagram da mentoria. É @tera.club. Vamos dar uma colher de chá para Mariana também? Isso. Sigam a Mariana, sua sócia, que ela não veio porque ela está grávida também, eu já convidei. Isso, a Mari está esperando uma menininha linda, nasce em abril, é @marifreitas.mf. Maravilha. E vocês que estão aí, se esse assunto fez sentido para vocês, eu tenho certeza que fez sentido para vocês, não deixe de compartilhar. Não deixe também de se inscrever no nosso canal para ajudar a gente a crescer mais e que essa mensagem chegue para mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.